Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula de Química Orgânica. Antes de começar a aula de hoje, eu irei revisar algumas coisas que aprendemos na aula passada. Nós aprendemos que o carbono tem características específicas e que por isso a química orgânica é a química do carbono. Nos postulados de Kekulé, nós podemos conhecer as principais características do carbono. A primeira diz que o carbono é tetravalente. A segunda característica do carbono é que as 4 ligações do carbono elas são iguais em tamanho e energia. E a terceira característica do carbono é que ele forma cadeias. Na aula de hoje, nós iremos aprender a classificar o átomo de carbono e também a classificar os tipos de ligação. Eu estou bastante animado, como vocês podem perceber, eu já aprendi aqui a organizar o cenário, inclusive aprendi a colocar aqui, ó, aí vai aparecer. Essas palavras aí, olha. Que cara mais engraçado. Então é isso. Nós iremos começar a aula de hoje e classificando primeiro os átomos de carbono. O carbono necessariamente precisa realizar 4 ligações. Essas ligações podem ser com hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e vários outros elementos, inclusive como geralmente ocorre com outros átomos de carbono. Se o carbono se liga a um outro átomo de carbono, dizemos que ele é um carbono primário. Se ele se liga a outros 2 átomos de carbono, ele é um carbono secundário. Se ele se ligar a outros 3 átomos de carbono, ele é um carbono terciário. E se ele se ligar a outros 4 átomos de carbono, ele é um carbono quaternário. Vamos ver aqui um exemplo de uma molécula. Observe que esse primeiro carbono, representado nessa molécula, ele está ligado a 3 hidrogênios e a apenas um átomo de carbono. Por isso, nós dizemos que este primeiro carbono aqui é um carbono primário. Já esse carbono está ligado a 4 átomos de carbono. Então, podemos classificar este carbono como um carbono quaternário. Este carbono aqui da extremidade está ligado a 3 hidrogênios e a apenas um átomo de carbono. Por isso, podemos falar que ele é um carbono primário. Mesma coisa para esse outro carbono aqui de cima. Já este carbono está ligado a 2 hidrogênios e a 2 outros átomos de carbono. Então, podemos classificá-lo como um carbono secundário. Este carbono, por sua vez, está ligado a um hidrogênio e 3 outros átomos de carbono. Então, podemos classificá-lo como um carbono terciário. Estes aqui das extremidades também são carbonos primários, porque estão ligados a apenas um outro átomo de carbono. Uma dica que eu geralmente dou para os meus alunos é que geralmente esses carbonos da extremidade são carbonos primários, ou seja, carbonos que estão ligados a apenas um outro átomo de carbono. Vejamos agora essa outra molécula aqui. Essa é uma representação esqueletal. E se você assistiu à primeira aula, você já aprendeu que essa representação significa que eu tenho um carbono em cada uma dessas extremidades aqui. Então, eu vou logo marcar esses carbonos aqui nessa molécula para saber, afinal, onde estão os meus carbonos. Eu tenho então aqui, olha, um carbono em cada extremidade. Essa representação ela facilita o nosso trabalho, porque como ela não mostra os hidrogênios, eu vou olhar apenas os carbonos que estão fazendo as ligações. Ela mostra apenas as ligações entre os carbonos. Esse primeiro carbono está fazendo apenas uma ligação. Então, ele é um carbono primário. Esse carbono está fazendo 2, é um carbono secundário. Este está fazendo 3, com outros 3 átomos de carbono, é um carbono terciário. Este aqui é um carbono primário. Este outro está fazendo também 2 ligações com outros átomos de carbono, então ele é secundário. Esse aqui da extremidade é um carbono primário. Este aqui, olha, está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. Então, ele é um carbono quaternário. Esse aqui da extremidade está fazendo apenas uma, é um carbono primário. Esse está fazendo 2 ligações, é um carbono secundário. E esse da extremidade está ligado a apenas um outro átomo de carbono, então é um carbono primário. Nessa outra molécula, eu vou mostrar para vocês algumas situações bem específicas que geralmente os alunos confundem.
Vamos lá, aqui eu tenho um carbono fazendo apenas uma ligação com outro carbono. As outras 3 são com hidrogênio. Então este é um carbono primário. Mesma coisa para esse, que também está aqui nessa extremidade, e a mesma coisa para esse outro carbono aqui de baixo. Já este carbono aqui, perceba que ele está fazendo 4 ligações com outros átomos de carbono. Então, você já aprendeu nos exemplos anteriores que este é um carbono quaternário. Agora, veja esse caso aqui em específico. Este carbono aqui, que eu vou destacar, ele está fazendo uma ligação dupla com esse carbono aqui. Mas isso não interfere na quantidade de carbonos que ele está ligado. Ele está ligado a um hidrogênio e apenas a 2 carbonos. Ele está ligado a esse carbono aqui da esquerda e a este carbono aqui da direita. Essa ligação dupla, então, não interfere. Se ele está ligado a 2 átomos de carbono, ele continua sendo um carbono secundário. Você não conta a quantidade de ligações, mas a quantidade de átomos de carbono que ele está ligado. Então, a mesma regra eu vou aplicar nesse carbono aqui. Ele também é um carbono secundário. Este carbono aqui também tem uma situação bem interessante. Observe que ele faz uma ligação aqui para baixo que não é com carbono, é com oxigênio. E para essa classificação em específico, eu só conto as ligações com outros átomos de carbono. Então, este carbono aqui que eu estou destacando, ele está ligado a 2 hidrogênios e a 1 oxigênio e apenas a 1 átomo de carbono. Por isso, eu vou classificar esse carbono como um carbono primário. Primário porque ele está ligado a apenas 1 átomo de carbono. As outras 3 ligações dele são com hidrogênio e com oxigênio. Mesma coisa para esse outro átomo de carbono aqui. Ele é um carbono primário. Este outro também obedece à mesma regra. Vejam que ele está ligado aqui duplamente com outro oxigênio e também com outro oxigênio aqui para baixo. Carbono mesmo, ele só está ligado a 1. Então, ele é um carbono primário. Então, gente, essas são algumas regrinhas básicas para ajudar vocês a identificar e a classificar o carbono em carbono primário, secundário, terciário ou quaternário. Nós já aprendemos que o carbono pode fazer ligações simples, duplas ou triplas. Essa classificação das ligações do carbono vai nos ajudar a definir o tipo de ligação que está ocorrendo. Vamos ver um exemplo de umas moléculas. Observe os exemplos. Eu tenho aqui ligação simples, ligação dupla e ligação tripla. Essas ligações são diferentes em termos de comprimento de ligação e energia e recebem nomes específicos. Chamamos de ligação sigma e de ligação pi. Segundo uma das principais teorias que explicam as ligações químicas, apenas os elétrons da camada mais externa do átomo participam das ligações. E essas ligações são formadas por sobreposição dos orbitais atômicos. Essa ilustração que está aparecendo para vocês agora representa orbitais atômicos. E quanto mais efetiva for a sobreposição desses orbitais, mais forte é a ligação. Se a sobreposição ocorrer frontalmente, com densidade eletrônica máxima entre o eixo nuclear da molécula, temos uma ligação sigma. Os orbitais que ficam paralelos entre si, ao se sobreporem, formam uma ligação do tipo π. Você percebeu que esse é um tópico um pouco mais complexo. Eu irei falar mais sobre ele em uma aula específica, onde iremos falar sobre a hibridização do carbono. O que você precisa compreender agora é como identificar se a ligação que o carbono realiza é uma ligação sigma ou uma ligação π. Para explicar esse assunto, eu vou começar por tipos de ligação. Primeira coisa que é importante você lembrar. Se eu tenho apenas ligações simples, essas ligações elas vão ser do tipo sigma. Então, fique atento. Se você olhar para uma molécula e identificar uma ligação simples, essa é uma ligação do tipo sigma. Já quando eu tiver ligação dupla, nós precisamos identificá-la separadamente. As ligações simples, a primeira dela vai ser uma ligação sigma, mas a segunda sempre vai ser uma ligação π. Então, sempre quando eu tiver ligações duplas numa molécula, você tem que classificar a primeira como sendo uma ligação sigma e a segunda uma ligação π.
As ligações simples nós já sabemos que sempre serão do tipo sigma, como vocês estão vendo agora. Já quando eu tiver ligação tripla, a primeira será do tipo sigma, mas as outras duas serão do tipo π. As simples, nós já sabemos, são ligações sigma. Vamos ver em exemplos com algumas moléculas. Essa primeira molécula que está aparecendo aí para vocês. Se vocês se depararem com uma situação como essa, em que se peça para você classificar as ligações em sigma e π, vocês precisam fazer o seguinte. Primeiro, nós já sabemos que as ligações simples sempre serão sigma. Então, eu vou começar pelas ligações simples. Sempre elas são sigma, então onde tiver ligação simples, eu vou classificá-la como sendo uma ligação do tipo sigma. Então tá aí, olha, todas as ligações simples sendo classificadas como ligação sigma. Agora eu vou classificar as ligações duplas. Lembrando que as ligações duplas que estão aparecendo aqui para vocês em vários lugares dessa molécula, você sempre vai ter uma ligação sigma e uma ligação dupla. Então, perceba o que acontece. Primeira sigma, segunda π. Primeira sigma, segunda π. Então, essa é a classificação para ligações duplas. Já quando eu tenho ligação tripla, que é o que vai ocorrer aqui, nessa parte da estrutura da molécula, eu vou ter uma ligação sigma e duas ligações π. Então, ao final da questão, você só precisa contar quantas ligações sigma e quantas ligações π tem na molécula. Mas a dica é essa. Observe, se for ligação simples, todas as ligações são sigma. Se for ligação dupla, uma é sigma, a outra é π. Se for tripla, uma é sigma e as outras duas são π. Então é isso, pessoal. Encerramos aqui a nossa aula de hoje. Não se inscreva de si... É isso aí, pessoal. Encerramos então a nossa aula de hoje. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.